É quase impossível debater. Nenhum outro animal que já viveu neste planeta tem o mesmo status temível, icônico e quase lendário como o Tyrannosaurus Rex, o carro-chefe e o cartaz de todos os dinossauros. Existem várias razões para isso. Leve em conta a forma impressionante e a figura deste dinossauro, com seu crânio gigante e poderoso, pernas altas e cauda longa e afilada. Era um dos maiores predadores do Cretáceo, e grandes animais tendem a ser vistos com respeito e admiração, independentemente. Além disso, é um dos dinossauros mais bem representados no registro fóssil. Quase todo o esqueleto do Tyrannosaurus Rex é conhecido pela ciência, e por sua vez, eles continuam sendo uma parte essencial das exposições imperdíveis de museus ao redor do mundo. Como todos os dinossauros, no entanto, havia muito mais neste superstar do que o impacto que ele deixou para trás. Algo que é fácil de esquecer, dado o excesso de exageros relacionados ao Tyrannosaurus na cultura popular, presumivelmente por causa da aparência draconiana deste dinossauro, é que ele não era uma besta de folclore e lenda. Ele realmente existiu. Este era um animal vivo e respirando que perambulava pelas planícies e florestas de Montana no Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, assim como os famosos dinossauros que exploramos neste canal antes. O Tiranossauro Rex tinha sua própria história para contar, seu próprio estilo de vida único, conto evolutivo e mais. É essa história que pretendemos desvendar no vídeo de hoje, a fim de pintar uma imagem realista deste dinossauro universalmente conhecido. Sente-se e relaxe enquanto te levamos em um passeio pela pré-história para explorar a vida e os tempos de Tyrannosaurus Rex, o rei lagarto tirano. Tyrannosaurus Rex é uma das possíveis 3 diferentes espécies de Tyrannosaurus, um gênero de dinossauro que se encontra na família Tyrannosauridae. O próprio animal precisa de pouquíssima introdução. Este era um gigantesco terópode predador, o predador ápice de seu ecossistema. Viveu entre 68 e 66 milhões de anos atrás, no que se tornou conhecido como o estágio maastrichtiano do período Cretáceo Tardio, o ato final do Mesozoico e, portanto, dos próprios dinossauros. Tiranossauro foi, na verdade, um dos maiores predadores terrestres que já caminharam na Terra, muito maior do que qualquer caçador terrestre vivo hoje. Entre os maiores esqueletos de Tyrannosaurus Rex está um indivíduo apelidado de Sui, atualmente em exibição no Museu de História Natural Field de Chicago. O dinossauro mede quase 12 metros e meio de comprimento, enorme até mesmo para os padrões dos grandes terópodes. Acredita-se que Su tenha sido acima da média em termos de comprimento típico de um Tiranossauro Rex, mas foram descobertos alguns espécimes que se acredita medirem mais de 13 metros de comprimento. As estimativas modernas para o peso desses enormes animais variam entre 5 toneladas e meia a 8 toneladas métricas a 8 toneladas métricas, potencialmente mais pesados que um elefante africano macho totalmente crescido, o animal terrestre mais pesado vivo hoje. Os crânios de Tiranossauro Rex são quase tão reconhecíveis quanto o dinossauro em sua totalidade. Medindo até 1,5 metros de comprimento, o crânio se tornava mais estreito e afilado à medida que chegava ao focinho, com aberturas para os olhos que permitiam ao seu proprietário uma visão binocular. Aberturas no crânio, conhecidas como fenestra, reduziam o peso total do crânio, permitindo que o dinossauro o mantivesse erguido com facilidade enquanto caminhava pelas planícies. Alguns dos ossos dentro do crânio estavam fundidos, possuindo pequenos espaços de ar dentro dele para fortalecer as mandíbulas.
Isso significava que o Tyrannosaurus Rex era capaz de empregar uma força de mordida mais forte do que qualquer outro dinossauro conhecido pela ciência, tanto quanto 5.800 kg de força de um único dente na parte de trás da boca. Os dentes do Tyrannosaurus Rex tinham um formato quase como facas curvadas para trás, com até 35 centímetros de comprimento em seu maior tamanho. Os dentes deles eram intencionalmente em forma de lâmina, perfeitos para rasgar a carne de uma carcaça de animal. Reforçados com nervuras para garantir que não pudessem ser facilmente quebrados ao cortar pele e osso, os dentes eram bastante compactados na boca do animal, permitindo causar um grande estrago com uma única mordida. Os dentes na mandíbula superior eram tipicamente maiores do que aqueles na mandíbula inferior, e ambas as mandíbulas continham muitos pequenos buracos dentro do osso. Os cientistas ainda debatem sobre a finalidade desses buracos. Alguns argumentam que eles poderiam ter sido pontos de fixação para os lábios, ou talvez até mesmo a formação de um sistema sensorial que poderia detectar vibrações na área ao redor do predador. O crânio do Tyrannosaurus Rex era seguido por 10 vértebras do pescoço, 13 vértebras das costas e 5 vértebras sacrais, anexadas à pelve e fundidas umas às outras. Acredita-se que a cauda deste dinossauro possa ter contido pelo menos 40 ossos individuais, mas o número exato não é conhecido. A cauda era extremamente longa, pois tal comprimento ajudaria o dinossauro a contrabalançar o peso de seu enorme crânio e cabeça, impedindo-o de tombar para a frente durante as caçadas. A cauda estava conectada às extremidades traseiras das pernas com enormes músculos locomotores, que permitiriam ao dinossauro dar passos imensamente poderosos quando corria em velocidade máxima. Os membros traseiros do Tyrannosaurus Rex eram alguns dos mais longos de qualquer dinossauro terópode, em comparação ao tamanho de seu corpo, o que também teria permitido uma passada massiva. Isso é irônico quando contrastado com o tamanho infamemente cômico dos membros anteriores do Tyrannosaurus Rex, braços pequenos, mas robustos, com apenas 2 dedos garrados, além de um terceiro dígito vestigial quase invisível, escondido atrás das garras. Como o braço inteiro não foi descoberto quando o dinossauro se tornou conhecido pela ciência pela primeira vez, inicialmente se pensava que o braço do Tyrannosaurus era tão longo quanto o de outros terópodes, como o predador do topo do Jurássico, Allosaurus, que possuía membros anteriores muito mais longos. Como tal, o Tyrannosaurus era frequentemente retratado naqueles primeiros anos com braços longos. Isso agora, como todos estão bem cientes, não é o caso. Muitos debates ocorreram ao longo dos anos sobre a função exata desses braços, com teorias que vão desde a ideia de que eles eram inúteis e vestigiais, até considerar que eles podem ter ajudado o dinossauro a segurar a presa enquanto era morta com uma mordida. Como resultado do grande grau de representação do Tyrannosaurus Rex no registro fóssil, combinado com o interesse público neste animal incrível, muito trabalho foi feito para entender como este dinossauro vivia e caçava no dia a dia. Esses estudos variaram desde a análise da capacidade do dinossauro de termo regular até a observação de seu comportamento social e até mesmo habilidades sensoriais. Vamos dar uma olhada primeiro na capacidade de termo regular. Um estudo muito recente em 2022, conduzido por Yasmina Viman e colegas, viu os paleontólogos examinando a fosforilação oxidativa do Tyrannosaurus Rex, o processo onde as células usam enzimas para fornecer oxigênio aos nutrientes. Os resultados que obtiveram se correlacionaram com as taxas metabólicas do dinossauro, permitindo-lhes deduzir que o Tyrannosaurus tinha um metabolismo endotérmico, semelhante ao das aves e mamíferos modernos. Ele era de sangue quente.
Isso pode não significar que o dinossauro era puramente endotérmico, no entanto. Ele pode ter exibido um processo conhecido como gigantotermia, no qual animais particularmente grandes são capazes de manter uma temperatura corporal alta e constante. Estudos adicionais podem revelar a verdade concreta ainda. Foi sugerido no passado que o Tyrannosaurus Rex poderia ter sido um caçador de matilha. Philip J. Currie, um paleontólogo canadense, sugeriu isso pela primeira vez com base em evidências de que tiranossauros intimamente relacionados eram gregários, reunindo-se para viajar ou caçar. Desde então, 3 esqueletos de Tyrannosaurus Rex foram encontrados agrupados em proximidade próxima um do outro em Dakota do Sul, uma possível ligação para respaldar essa ideia. Dado o fato de que o Tyrannosaurus compartilhava seu ambiente com muitos herbívoros grandes e perigosos, essa pode ter sido uma estratégia sábia para garantir que menos caçadas terminassem em ossos quebrados ou até mesmo morte entre um possível grupo. Mais evidências para essa teoria podem ser vistas na presença do que se acredita serem as pegadas de Tyrannosaurus Rex, precisamente 3 indivíduos, viajando na mesma direção em um segmento de rocha no que é hoje a formação Wapiti em British Columbia, Canadá. Apesar das fortes evidências do comportamento de caça em grupo desses gigantes carnívoros, sabemos que nem todas as interações entre os indivíduos tiranossauros eram pacíficas. O paleontólogo Joseph Peterson e sua equipe realizaram estudos em um crânio de Tyrannosaurus Rex, pertencente a um indivíduo apelidado de Jane. Seu crânio, que indica que ela ainda era jovem no momento de sua morte, mostrou evidências de marcas de mordida que se acredita terem sido causadas por outro Tyrannosaurus Rex da mesma idade. A equipe descobriu que as marcas de mordida no crânio resultaram em uma lesão traumática que teria levado muito tempo para cicatrizar. Talvez tenha sido uma luta por recursos ou território à medida que os dinossauros se aproximavam da idade subadulta. Quanto às capacidades sensoriais dos dinossauros, o paleontólogo Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, descobriu pela primeira vez que o Tyrannosaurus Rex era capaz de demonstrar excelente coordenação ocular, capaz de orientar rapidamente seus olhos e cabeça para rastrear uma possível presa em seu campo de visão. Na verdade, a visão binocular ostentada por este dinossauro permitia um campo de visão de 55 graus, mais do que o visto na maioria das aves de rapina modernas, que dependem quase inteiramente da visão para caçar. Acredita-se que o Tyrannosaurus era capaz de ver objetos distintos separados do horizonte, a até 6 quilômetros de distância de onde estava. Nós só conseguimos discernir objetos a até 1,5 km de distância. Ele tinha uma excelente percepção de sons de baixa frequência, o que teria permitido planejar e iniciar caçadas a uma grande distância, e seu senso de olfato para acompanhar isso era imaculado. Esse senso de olfato era reforçado por grandes bulbos olfatórios e nervos, permitindo que o dinossauro captasse o cheiro de uma carcaça de muito longe. Quando se tratava de alimentação, o consenso geral é que o Tyrannosaurus era ou um predador de topo, ou um necrófago de carcaças pré-mortas. O primeiro parece mais provável, dado o tamanho do animal e a força da mandíbula, o que significa que, para um animal do seu tamanho, ele estaria caçando presas verdadeiramente formidáveis. Seus alimentos favoritos provavelmente eram hadrossauros, mas quando eles não estavam disponíveis, ele não teria medo de perseguir um ceratopsiano, anquilossauro ou possivelmente até um saurópode. Alguns paleontólogos argumentam, no entanto, que o Tyrannosaurus era puramente um carniceiro. Jack Horner é uma das principais vozes desta teoria, que ao longo dos anos reuniu uma série de pontos que contrapõem a hipótese do predador de topo. Ele argumentou que os braços do Tyrannosaurus eram inúteis no processo de caça.
Seus sistemas olfativos eram muito desenvolvidos para pertencer a um caçador e não a um carniceiro, e o dinossauro pode não ter sido rápido o suficiente para pegar presas de movimento rápido como o Hadrosaurus. Dito isto, evidências de interações agressivas entre tiranossauros e dinossauros ornitisquian herbívoros são amplamente difundidas, desde marcas de mordidas nos chifres de Triceratops até nas vértebras caudais de Edmontosaurus. Claro, sempre existe a possibilidade de que o dinossauro possa ter empregado ambas as estratégias, caça e carniçagem, para sobreviver nas planícies de Hell Creek. Há até evidências que sugerem que o Tyrannosaurus pode ter sido canibal, predando membros de sua própria espécie, com base em marcas de mordidas profundas em carcaças de tiranossauros, que parecem ter sido feitas por outro Tyrannosaurus. Os primeiros restos de Tyrannosaurus rex, o dinossauro que iniciaria uma revolução cultural, foram descobertos por Barnum Brown, o curador assistente do Museu Americano de História Natural, em 1900. Isso consistia em um esqueleto parcial composto por 34 ossos individuais no leste de Wyoming. Outro foi encontrado em 1902, que adicionou aos detalhes obtidos a partir da primeira descoberta. Brown se orgulhava do fato de ter descoberto um dinossauro que ainda não havia sido descrito por Othniel Charles Marsh, um proeminente caçador de fósseis e paleontólogo da época, afirmando que nunca tinha visto nada parecido no período Cretáceo. Ao levar suas descobertas para o museu, elas foram eventualmente estudadas por Henry Fairfield Osborn, o presidente do Museu Americano de História Natural, que eventualmente daria um nome aos ossos, Tyrannosaurus rex, que se traduz para o rei lagarto tirano em inglês do grego e latim. O dinossauro recebeu esse nome como resultado de seu imenso tamanho e lugar teorizado no ecossistema. Neste ponto, uma vez que o dinossauro havia sido descrito e identificado, os estudos sobre a espécie começaram a desaparecer. Isso foi até a década de 1960, no entanto, quando 42 esqueletos de Tyrannosaurus rex foram desenterrados das formações rochosas ocidentais do Cretáceo da América do Norte. Os estudos explodiram novamente na década de 1990. Quando o dobro de descobertas de tiranossauros do que todas as anteriormente descobertas se tornaram conhecidas pela ciência. O esqueleto de Tyrannosaur mais completo até hoje é um indivíduo apelidado de Sue, nomeado em homenagem à sua descobridora, Sue Hendrickson. 85% deste dinossauro está preservado em condição imaculada e agora pode ser visto em exposição no Museu de História Natural Field, de Chicago. Foi determinado que Sue atingiu seu tamanho completo aos 19 anos e morreu 9 anos depois, aos 28 anos. Ela não é apenas uma das maiores e mais completas espécimes de todos os tiranossauros, mas também é a que viveu por mais tempo. Espécimes de Tyrannosaurus rex continuam sendo desenterrados até hoje, com paleontólogos como Jack Horner organizando expedições especificamente em busca deste magnífico animal. Esses fósseis variam de ter vivido 68 a 66 milhões de anos atrás, e a partir disso, os cientistas até conseguiram estimar o número aproximado de indivíduos de Tyrannosaurus rex que estavam vivos na Terra durante toda a sua existência. Dado o tempo de vida, hábitos de reprodução e tempo passado existente na Terra, acredita-se que este dinossauro sobreviveu por aproximadamente 127 mil gerações. Durante esse tempo, acredita-se que cerca de 2,5 bilhões de dinossauros individuais existiram durante sua vida.
Como é o caso de muitos dinossauros descobertos há muitos anos, nossas representações e reconstruções do Tyrannosaurus Rex mudaram dramaticamente ao longo dos anos, desde sua descoberta inicial até agora. Quando o dinossauro foi descoberto pela primeira vez, as reconstruções científicas de como o animal poderia ter parecido em vida eram familiares, mas desproporcionalmente exageradas. O dinossauro era frequentemente mostrado usando sua cauda como uma espécie de terceiro membro, uma estrutura pendente que arrastaria pelo chão, dando à criatura uma postura não muito diferente de um canguru moderno. Seu corpo era frequentemente apoiado na vertical, suas pernas eram curtas e parecidas com pilares, e a cabeça era muito menor e mais obtusa do que sabemos que é. Além disso, era frequentemente retratado como lento e letárgico, um lagarto bipedal de pouca inteligência que se esgueirava por pântanos e selvas. Uma visão diferente começou a surgir dos anos 1960 aos anos 80, com o que agora é conhecido como a Renascença dos Dinossauros, liderada pelo paleontólogo John Ostrom. Ostrom foi o primeiro paleontólogo a desafiar a ideia de que todos os dinossauros eram lentos e letárgicos, começando com sua reconstrução de 1969 de um dinossauro Dromaeosauridio deinonychus, um parente do Velociraptor. Para o choque do público e da comunidade científica, Ostrom apresentou ao mundo um dinossauro semelhante aos raptores vistos no filme original Jurassic Park. E foi essa ciência contemporânea que acabou influenciando a aparência dos dinossauros na série de filmes como um todo. Deinonychus, nos desenhos de Ostrom, é mostrado como um caçador esguio e ágil, com pernas musculosas mantidas próximas ao corpo enquanto dava longos saltos para perseguir sua presa. Sua cauda, mais importante, era mantida claramente fora do chão, e o dinossauro tinha uma postura geralmente horizontal, enquanto se movia graciosamente por sua terra natal. Não demorou muito para que o Tyrannosaurus Rex recebesse o mesmo tratamento, e em pouco tempo, os dias de imaginar este enorme predador como um canguru carnívoro ficaram muito para trás. Semelhante ao dromeossauro do desenho de Ostrom, o Tyrannosaurus agora era um predador de topo rápido, com uma cabeça maior e mais pesada, cauda esticada e membros traseiros musculosos. No entanto, algo ainda estava errado. Normalmente, esses dinossauros eram o que os paleontólogos chamam de shrink rapids. Eles foram reconstruídos levando em consideração apenas o esqueleto, com pouca consideração pela gordura, músculo ou integumentos que teriam adornado o corpo do animal em vida. No entanto, logo isso também foi corrigido. A partir de cerca de 2020, começamos a ver uma imagem do Tyrannosaurus que é sinônima das representações dele na mídia popular de paleontologia. Artistas paleontológicos começaram a adicionar mais peso aos seus tiranossauros, com maior consideração ao reconstruir o tronco em particular. Se foram as formas magras e esbeltas do Tyrannosaurus de outrora em favor de um predador mais rechonchudo e musculoso. Algumas reconstruções brincaram com a ideia de que o Tyrannosaurus, a partir de descobertas na China e na Europa, teria sido revestido por uma camada de penas, mas o consenso geral em 2023 é que o Tyrannosaurus não as tinha. Ainda assim, olhando para o contraste entre o animal crível, vivo e respirando que temos nas reconstruções de hoje, versus o ser monstruoso retratado no início dos anos 1900, é impressionante ver a evolução de como entendemos os dinossauros. Não há um pingo de dúvida de que o Tyrannosaurus teve o maior impacto cultural de qualquer dinossauro até agora descoberto pela ciência. O paleontólogo Bob Baker até já descreveu o animal no passado como o dinossauro mais popular entre pessoas de todas as idades, culturas e nacionalidades.
É de longe o mais famoso de todos os dinossauros e pode ser visto em praticamente qualquer mídia popular que envolva dinossauros ou vida pré-histórica. Talvez o exemplo mais primordial seja a fama do Tyrannosaurus na indústria cinematográfica, sendo o logotipo literal de Jurassic Park e Jurassic World. O dinossauro desempenha um papel principal nas tramas de cada um desses filmes, e isso só serviu para tornar o animal mais amado pelo público em geral, mesmo que as representações dele estivessem um pouco desatualizadas nos filmes mais recentes. Estrelou no remake do filme O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, escolhido em vez do Allosaurus usado no livro para efeito dramático. O dinossauro e sua semelhança tiveram aparições em King Kong, tanto no original quanto nos remakes subsequentes, famosamente visto perdendo lutas para o gorila gigante homônimo nas selvas da Ilha da Caveira. Tyrannosaurus foi até usado como inspiração para o design do monstro de filme definitivo, Godzilla. A criatura também é um elemento básico dos filmes de animação, incluindo Fantasia, Dinosaur, O Bom Dinossauro e A Era do Gelo 3 Amanhecer dos Dinossauros. Em termos de aparições na televisão, Tyrannosaurus esteve na vanguarda de alguns dos melhores documentários de dinossauros já feitos. O episódio final da série de 6 partes, Caminhando com Dinossauros, apresentou Tyrannosaurus como um dos principais focos da trama, com exemplos mais recentes encontrados em ambas as séries do planeta pré-histórico, mostrando Tyrannosaurus criando seus filhotes nas costas da antiga América do Norte. É difícil encontrar um meio de entretenimento que não tenha apresentado Tyrannosaurus de alguma forma. Continua sendo um dos modelos mais populares de brinquedos de dinossauros para crianças, tem sido a base de vários videogames e é uma das exposições mais amadas em museus ao redor do mundo, e há muito pouca chance de isso mudar tão cedo. O Tyrannosaurus era um terópode particularmente difundido em sua área de distribuição no que é hoje a América do Norte, variando do Canadá ao Novo México. Na época, a área de distribuição do Tyrannosaurus cobria um vasto continente insular conhecido como Laramídia, que encontrava o Oceano Pacífico em sua costa oeste, e o famoso Mar Interior Ocidental em sua costa leste. As preferências de habitat do dinossauro variavam de áreas arborizadas a planícies de inundação abertas, florestas subtropicais, litorais e áreas semiáridas. A formação fóssil que se tornou sinônimo do Tyrannosaurus rex é a formação Hell Creek, que cobre partes de Montana e Wyoming. O clima da época era quente e úmido, o que permitiu o crescimento de muitas espécies de angiospermas, algumas das primeiras plantas com flores. Árvores do tipo araucária e enormes sequoias podiam ser encontradas nas regiões florestais, prosperando nos climas subtropicais. Famosamente, Hell Creek era conhecido por abrigar vários outros exemplos dos dinossauros mais famosos que já viveram. Estes vieram na forma do abundante Triceratops, um dinossauro que provavelmente era uma presa-chave para o Tyrannosaurus. Lutas entre as duas espécies estão documentadas no registro fóssil, e nem todas elas foram a favor do predador. Os chifres do Triceratops eram mais do que capazes de infligir feridas potencialmente graves nas coxas e flancos do terópode, que poderia facilmente sucumbir aos ferimentos. Talvez mais perigoso fosse o Ankylosaurus, um dos animais mais fortemente blindados que já existiu. A pesada e obtusa estrutura em forma de clava no final da cauda deste herbívoro poderia ter quebrado rapidamente os ossos da perna, o que poderia ter significado uma sentença de morte para um Tyrannosaurus despreparado.
Outros ceratopsianos presentes no alcance do Tyrannosaurus incluíam Leptoceratops e Taurosaurus, enquanto o Ankylosaur-Denversaurus também teria sido uma visão frequente para o enorme terópode. Hadrosaurus, outra presa-chave do Tyrannosaurus, existiam em grandes grupos, possivelmente manadas, por toda a Laramídia nesse período. Edmontosaurus e Tescalosaurus, ambos com grande variação de tamanho, para citar alguns. Outro dinossauro particularmente famoso encontrado em Hell Creek ao lado do T-Rex era o Pachycephalosaurus, um ornitisquio bípede com uma dura cúpula craniana, que pode ter sido usada como uma ferramenta de exibição para lutar com rivais. Outros terópodes nas regiões habitadas pelo Tyrannosaurus rex incluíam o maior dromeossauro de todos, Dakotaraptor, bem como o Ornithomimus, Strutiomimus e Ornithomimus. O estranho Oviraptorossauro anzu também é conhecido nos territórios do norte do alcance do Tyrannosaurus. Ao sul prosperavam enormes populações do massivo sauropoda Alamosaurus, um colosso de 30 metros de comprimento e 80 toneladas, cujos jovens podem ter se tornado possíveis presas para o Tyrannosaurus. Pairando alto acima da paisagem estava o maior pterossauro que já viveu, Quetzalcoatlus, um verdadeiro gigante dos céus. Pode até ter havido casos, como retratado no documentário Planeta Pré-Histórico, onde Quetzalcoatlus pode ter competido, às vezes até superado o Tyrannosaurus por comida. Famosamente, sabe-se que o Tyrannosaurus foi um dos últimos dinossauros vivos no planeta Terra. 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, um dos maiores eventos de extinção que o mundo já viu. Mergulhou o mundo mesozoico em caos. Em literalmente um dos desastres mais catastróficos que o planeta já presenciou, um meteoro colossal, o meteoro Chicxulub, veio caindo no Golfo do México, marcando o fim dos dinossauros. O poderoso reinado do Tyrannosaurus acabou. Já cobrimos o evento de extinção de Chicxulub neste canal no passado, mas é importante perceber o quão catastrófico isso foi para os dinossauros. Milhões e milhões de anos de diversidade evolutiva foram perdidos ao longo de um período de vários milhares de anos que se seguiram ao impacto. É incrível pensar que alguns tiranossauros podem até ter olhado para o céu noturno para testemunhar a bola de rocha flamejante se precipitando em direção ao planeta. Se eles sabiam ou não o quanto isso significaria a sua ruína é desconhecido, mas não havia nada que eles pudessem ter feito. Enquanto as aves ainda vivem hoje como remanescentes dos dinossauros, os dinossauros não avianos foram completamente obliterados no desastre. Isso abriu caminho para o surgimento dos mamíferos, que se diversificaram em várias espécies, formas e famílias, muitas das quais podem ser vistas nos dias atuais. O Tyrannosaurus rex pertence à família Tyrannosauridae, uma família que agrupa todos os parentes mais próximos do dinossauro. Os tiranossaurídeos em geral eram todos grandes carnívoros terópodes e a família recebe o nome de seu membro mais famoso. Eles estavam restritos à América do Norte e Ásia, e todos eles viveram no final do Cretáceo. A própria família foi dividida em duas subfamílias, Albertosaurinae, que continha os gêneros Gorgosaurus e Albertosaurus, e a subfamília Tyrannosaurinae, que continha Tyrannosaurus e um elenco de outros dinossauros relacionados.
O mais próximo desses tiranosaurídeos é o Tarbosaurus, um dinossauro que habitava os desertos e matagais da Ásia Central e Oriental no final do Cretáceo. Era um predador de topo da antiga Mongólia e China e possuía um mecanismo de travamento único em sua mandíbula, que o ajudava a agarrar e ferir sua presa. Além disso, o dinossauro mais próximo do T-Rex é o Zhuchong tyrannus, um dinossauro da China que viveu um pouco antes, no estágio campaniano do final do Cretáceo. Em outros lugares viviam uma série de outros rostos famosos, Daspletosaurus de Alberta, Nanooksaurus, um dinossauro polar do norte do Alasca, e Litronax de Utah. Quase em todos os lugares onde viviam, os tiranosaurídeos eram os maiores e mais perigosos predadores de seus ecossistemas, com poucos ou nenhum predador natural. É difícil colocar em palavras o quão impactante o Tyrannosaurus Rex tem sido no mundo da paleontologia ao longo dos anos. Desde suas humildes origens como uma série de 34 ossos descobertos nas rochas de Hell Creek, até o lugar de superestrelato paleontológico em que prospera hoje, este é um dinossauro com uma longa e dramática história. É raro que animais extintos sejam tão reverenciados e respeitados quanto este, mas certamente não há uma alma viva hoje que acharia difícil explicar o porquê. Com suas impressionantes mandíbulas, imenso tamanho e o encanto e mistério que cercam sua existência, este será um dinossauro que prosperará nos corações e mentes das pessoas ao redor do mundo por muito tempo no futuro.